Yuta Okkotsu entra em Jujutsu Kaisen, obra de Gege Akutami, como alguém que parece ocupar o mundo com cuidado excessivo. Seus movimentos são contidos, sua voz raramente se impõe, e sua presença carrega uma tensão constante, como se cada gesto precisasse ser justificado. Em um universo onde a violência é linguagem cotidiana e o poder costuma se afirmar pela expansão do ego, Yuta se constrói pelo oposto, pela retração. Desde o início, sua existência está atravessada por uma ausência que nunca se tornou passado. A morte de Rika não se organiza como memória. Ela permanece como força ativa, moldando a forma como Yuta se percebe, se relaciona e reage ao mundo. O que os outros veem como uma maldição de escala absurda é, na intimidade do personagem, a materialização de um vínculo que não encontrou o fechamento psíquico. Yuta vive com a sensação de que sua proximidade gera destruição. Amar, para ele, deixou de ser gesto de cuidado e passou a carregar o risco da aniquilação. Essa associação silenciosa contamina sua identidade. Estar vivo não é apenas continuar, é assumir a possibilidade de repetir a perda. Essa análise não observa Yuta como um prodígio técnico, nem como um arquétipo de poder. Ela se detém em algo mais frágil e mais raro, a tentativa de reconstruir a própria presença no mundo quando o afeto se tornou indissociável da culpa, quando o vínculo, em vez de proteger, ameaça. A questão que sustenta Yuta não se organiza em termos de força ou hierarquia, ela se forma em um plano mais íntimo e mais humano. Como alguém aprende a se relacionar novamente quando amar passou a significar perigo? Experiência fundadora de Yuta acontece cedo demais e sem mediação. A perda de Rika surge de forma abrupta, sem que o psiquismo infantil tenha recursos simbólicos para elaborar o impacto. Freud descreve o trauma como aquilo que excede a capacidade de representação do ego, permanecendo como excitação não ligada. Em Yuta, a perda não se organiza como lembrança dolorosa, mas como presença contínua. Rika não se fixa a ele por ódio ou ressentimento consciente. O que mantém o vínculo é a impossibilidade de aceitar a separação. O afeto não encontra um lugar onde possa existir sem negar a realidade da perda. O amor, então, não se transforma em lembrança, ele se cristaliza. É nesse ponto que a culpa se instala. Yuta não elabora a morte de Rika apenas como algo que lhe aconteceu. Ele a internaliza como algo que produziu. A lógica psíquica se desloca do luto para a responsabilização. Existir passa a carregar um peso ético silencioso. Sua presença parece perigosa. Esse mecanismo explica seu retraimento inicial com precisão clínica. Yuta não evita os outros por desinteresse ou medo social. Ele reduz sua presença para minimizar impacto. Seus gestos são contidos, seus desejos diminuídos, sua voz suavizada. O silêncio funciona como estratégia de proteção, não para si, mas para o mundo. Quando chega ao colégio Jujutsu, essa estrutura interna encontra confirmação externa. Seu corpo carrega algo que precisa ser monitorado. Ele não é acolhido como sujeito, mas administrado como risco. Isso solidifica sua autoimagem, a de alguém que precisa ser controlado para não causar dano. Nesse estágio, Rika opera como extensão direta do trauma. Sua manifestação é absoluta, sem nuance ou regulação. Psicologicamente, isso revela um ego ainda incapaz de mediar o afeto. O poder emerge como descarga bruta, não como escolha. Yuta não decide quando agir, ele é atravessado. A transformação de Yuta não se dá por superação repentina nem por revelação heróica. Ela se constrói no contato prolongado com outros corpos que não recuam diante de sua presença. Maki, Panda e Toji não tentam consertá-lo. Eles simplesmente permanecem. Essa permanência é decisiva. Pela primeira vez, Yuta experimenta proximidade sem que isso exija autonegação constante.
Donald Winnicott descreve o surgimento do self verdadeiro como dependente de um ambiente suficientemente bom, onde o sujeito não precisa performar para existir. O grupo oferece exatamente isso, um espaço onde Yuta não é reduzido à maldição que carrega. Esse deslocamento interno se manifesta em suas ações. Nos primeiros combates, Yuta reage. Seu corpo responde antes que a decisão se forme. O enfrentamento não é escolha ética, mas reflexo emocional. Conforme os vínculos se estabilizam, algo muda na qualidade de sua presença. Ele começa a sustentar o conflito, a permanecer, a agir não apenas para conter a ameaça, mas para proteger o outro. A relação com Maki evidencia isso de forma clara. Ela não o trata como frágil nem como ameaça. Ela o reconhece como alguém em processo. Esse reconhecimento permite que Yuta experimente algo que lhe faltava desde a infância: confiar sem desaparecer. O ponto de inflexão ocorre no momento em que Yuta confronta a origem de seu próprio poder. Libertar Rika não é um gesto de força, é um ato de luto tardio. Ele reconhece que manter aquele vínculo na forma de maldição é uma recusa inconsciente em aceitar a perda. Amar, nesse estágio, exige abrir mão. Freud descreve o trabalho do luto como a retirada gradual da libido do objeto perdido, permitindo que ela seja reintegrada ao ego. Yuta não apaga a Rika. Ela a transforma em memória integrada, não mais em presença invasiva. Esse movimento reorganiza sua identidade. O poder deixa de ser descarga e passa a ser mediação. No retorno posterior, essa reorganização se aprofunda. Yuta surge mais silencioso, mas não mais retraído. Sua presença é firme. Ele não ocupa o espaço com exuberância, mas com responsabilidade. Diferente de Gojo, que domina o mundo pela expansão, e de Yuji, que o enfrenta pela fricção, Yuta se insere aceitando o peso das consequências. Ele não busca liderança, mas assume quando necessário. Não age por validação, mas por compromisso. O vínculo deixa de ser ameaça e passa a ser risco aceito. Yuta aprende algo essencial. Evitar o afeto não elimina a possibilidade da perda, apenas elimina a vida junto com ela. Yuta Okkotsu representa uma forma rara de amadurecimento dentro de narrativas de poder. Ele não transforma o trauma em ódio, nem em isolamento definitivo, nem em dominação. Ele aceita a condição mais difícil: continuar existindo apesar da possibilidade de sofrer novamente. Seu crescimento não está em se tornar invulnerável, mas em permanecer presente, em aceitar que amar não garante permanência, mas dá sentido ao tempo compartilhado, em compreender que o risco emocional não é falha, é condição da vida. Dentro de Jujutsu Kaisen, onde tantos personagens se definem pela luta contra o mundo, Yuta encontra outro caminho: existir dentro dele com responsabilidade afetiva. Seu poder deixa de ser maldição quando deixa de ser defesa. A trajetória de Yuta deixa uma pergunta silenciosa para quem observa. Quantas pessoas não se retraem do mundo não por falta de força, mas por medo de machucar aqueles que amam? Talvez amadurecer não seja eliminar o risco. Talvez seja aceitar que amar sempre exigirá coragem suficiente para permanecer e, quando necessário, deixar ir.